Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, ouvindo a palavra de Deus. E a palavra de Deus vem a nós nesse momento. No Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 15, versículo de número 21 ao versículo de número 28. Palavra de Deus para as nossas vidas, para esse momento. Ele tem contemplado as nossas dificuldades, as tuas dificuldades. Deus tem visto que você tem passado aí, as afrontas, e Ele vem a nós com essa palavra, amém? Se você pode, dê liberdade ao Espírito Santo de Deus, a Deus falar com você nesse momento, através dessa palavra, amém? Mateus, capítulo de número 15, versículo de número 21 ao versículo de número 28. Palavra de Deus. Abre seu coração. Não deixe ele endurecido. Porque numa terra dura, uma terra muito rígida, a semente, ela não vai conseguir germinar e assim ter o seu crescimento para frutificar. Então amolei seu coração, deixe com uma terra preparada, bem arada aí, para assim ser plantada e dar fruto para a glória de Deus. Amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos, sejam todos bem-vindos. Bom dia, Luciana, paz do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor diz: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Amém? Louvado seja Deus por essa palavra. Amados, aqui o Senhor vem a falar sobre uma mulher cananeia, uma mulher cirofenícia, uma mulher que não era judia, uma mulher que não era do povo de Deus, do povo judeu. Uma mulher gentílica, tinha seus outros costumes, não tinha os mesmos costumes que os judeus, não estava alinhado. O povo dela, como povo judeu, não estava assim na mesma direção, não tinha o mesmo foco, a mesma visão. Mas essa mulher ouviu falar de Jesus.
E essa mulher estava com um problema na sua casa. Essa mulher estava passando por uma dificuldade na sua casa. Essa mulher estava com a filha dela na sua casa endemoniada, precisando de uma libertação, precisando de um socorro urgente na casa dela. Essa mulher estava precisando de um milagre na casa dela. Essa mulher estava precisando de uma bênção na casa dela. E ela ouviu falar de Jesus. Ela acreditou em Jesus. Ela acreditou que Jesus poderia mudar essa situação. E não somente ela acreditou que Jesus poderia mudar a situação, mas ela reconhece quem é Jesus. Ela reconhece o Jesus que ela vai, que ela se rende, que ela adora, que ela entrega, que ela o reverencia. Ela clama, ela suplica, ela roga. Clamar, a gente vê aqui nesse ato dessa mulher como um clamor de desespero, um clamor que é um clamor de urgência, um clamor de uma mulher que não estava aguentando mais aquilo que ela estava vivendo na sua casa, um clamor de uma mulher que estava sofrendo já há um bom tempo e ela não encontra solução nas coisas dessa terra, com as pessoas que estão ao seu redor, no seu meio de convívio, ela não encontra essa solução. Mas por ouvir falar de Jesus, por crer em Jesus, por tomar uma atitude, ir até Jesus, ela clama: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela o chama de Senhor. Ela age com reverência, com honra, e ela sabe quem é Jesus. Somente os judeus chamavam filho de Davi, mas essa mulher, ela reconhece ele como filho de Davi, mesmo não fazendo parte do povo judeu, mesmo sendo uma mulher gentílica, mas ela o chama de filho de Davi. Ela reconhece. Ela estava querendo dizer: para mim tu és o filho de Davi. Talvez que muitos não acreditam, muitos te julgam. Senhor, tu és o filho de Davi. Eu sei quem tu és. Eu sei de onde tu vens, eu sei quem tu és, o que tu podes fazer. Tem misericórdia de mim. Primeiro ela pede a misericórdia. Ela clama a misericórdia de Deus sobre a vida dela. Ela se humilha. Isso demonstra o reconhecimento que ela é falha e precisa dele. Que ela é limitada e precisa dele, da ajuda dele. E ela expõe o seu problema. Ela expõe a sua dificuldade. Ela expõe que a sua filha está miseravelmente endemoniada. E talvez você está aí. Você está aí sofrendo, já não aguentando mais como essa mulher, passando por situações adversas na tua casa, talvez aí no teu trabalho, talvez aí na tua parentela,
Talvez e aí, nesse lugar onde você está, nessa situação que você está vivendo, mas olhe. Com seus olhos espirituais e olhe o que essa mulher fez. Mesmo talvez ali esperando uma rejeição do povo judeu, assim como os discípulos que se oporam a dizer para Jesus, para mandá-lo embora, estava incomodando, gritando atrás deles. Porque talvez o teu problema, a tua dificuldade está incomodando alguém, a tua busca, a tua adoração, o teu desespero, a tua angústia, a tua aflição de alma, por estar aí orando, buscando a Deus, se consagrando, cultuando a Deus, indo para a igreja, está incomodando alguém. Talvez tem pessoas que estão se incomodando aí, porque você está indo buscar Jesus. Que você não desiste, você está aí atrás de Jesus. Você está atrás de Jesus, você está aí, ó, buscando Jesus. Você está orando, 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 sem cessar. E Jesus em silêncio. E Jesus em silêncio. Porque muitas vezes nós vamos orar, nós vamos buscar a Deus e Jesus vai ficar em silêncio. Jesus não respondeu palavra a ela. Ele ficou em silêncio. E talvez o silêncio de Deus, e isso pode talvez a fazer com que pessoas pensem que Jesus não se importa com você, que Jesus não liga para você, que Jesus não está te vendo, não está se importando com a sua súplica, Ele não está ouvindo a tua oração. Que Jesus não vai te responder, que Ele não vai te dar atenção, que Ele não vai entrar na situação, Ele não vai aliviar esse fardo, que Ele não vai curar essa pessoa, que Ele não vai libertar essa pessoa, que Ele não vai resolver essa situação, que Ele não vai abrir essa porta. Talvez tenha pessoas olhando aí e vê que você está buscando a Deus, está buscando Jesus e Jesus está em silêncio. Ele não fala nada, parece que aparentemente não está fazendo nada. E aparentemente parece que Ele não se importa com você. E pessoas se incomodam. Assim como os discípulos. Porque Ele está em silêncio. Jesus, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus disse: Eu vim para o povo judeu, eu vim para a casa de Israel. E sabe o que ela fez? Ela adorou. Ela não desistiu, ela poderia muito bem ter escutado isso, virado as costas e ir embora, se conformado com o não, se conformado com você falhou, você errou, você ainda não faz parte, você não faz parte desse povo, você ainda não aceitou Jesus, você ainda não fez a sua confissão de fé. Mas ela, mesmo ali olhando e não vendo reação nenhuma a seu favor, aos olhos naturais não, mas ela chegou e adorou. E mais uma vez ela suplica, mais uma vez ela pede, mais uma vez ela roga.
Ela diz: Senhor, socorre-me, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Eu vou tirar dos filhos para dar para os cachorrinhos. Ou seja, eu vou deixar de dar prioridade para aquilo que tem prioridade para dar a alguém, para tirar a prioridade de alguém para dar a outro. Não é bom fazer isso, não é certo, não é correto, não é o normal, não é o normal isso. Não é o normal pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Não, não é bom isso, não convém, não. Mas mais uma vez, essa mulher, ela mostra a perseverança, a persistência, a continuidade. Ela disse: sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aqui ela já não estava falando mais, ela não estava falando sobre o pão, mas sobre migalhas. Ela estava mostrando para Jesus, nem que for um pouquinho do Senhor, mas eu quero. Eu quero o que o Senhor tem para dar. Talvez eu não receba esse algo tão grandioso, mas o que o Senhor tem para mim, eu quero. Talvez eu não vou viver grandes coisas como alguns estão vivendo, um cargo elevado no trabalho, numa empresa, numa fábrica. Talvez eu não vou ter uma faculdade igual alguém, um mestrado igual alguém, um doutorado igual alguém. Talvez eu não vou ter riquezas, casas como alguém, terras como alguém, fortunas igual alguém. Talvez eu não vou ter esse corpo igual alguém, talvez eu não vou ter esses dons igual alguém. Talvez eu não tenha esse reconhecimento igual esse alguém. Talvez eu não vou saber falar igual esse alguém. Talvez eu não vou saber pregar igual esse alguém, saber louvar, cantar igual esse alguém. Mas o que o Senhor tem para mim, eu quero. Ainda que seja pouco aos olhos humanos, mas o que vem de ti eu quero. Eu quero. Eu quero nem que for as migalhas, mas eu quero que vem de ti, Senhor. É isso que ela estava querendo dizer. Nem que for a sobra, nem que for um pouquinho. E muitas vezes nós queremos tão grandes coisas, né? Queremos o que nós queremos. Muitas vezes não queremos o que Jesus quer para nós, o que Ele tem para nós. Essa mulher é insistente, essa mulher é perseverante. Ela diz: sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Eles comem a sobrinha, as migalhas. Eu quero isso. Eu quero isso porque vem de ti. Essa mulher já está cansada de buscar as coisas terrenas.
Você vai estar cansada de sofrer na sua casa com esse problema. Eu não sei o que você tem sofrido aí na sua casa. Talvez é com seu filho, com a sua filha, com seu esposo, com a sua esposa. Ou na área das finanças, ou na área espiritual, emocional. Aí na área sentimental. No teu trabalho. No teu ministério. E você está cansado. Você vê, você olha que as coisas não resolvem por si só. O homem não consegue resolver o seu problema, a situação. A situação permanece. E você fica olhando, assim como essa mulher ficava... Imagina, ela ficava olhando aquela menina, a filha dela, endemoniada, ela sofrendo. Olhando aquela situação. Talvez você olhe para esse problema, você sofre, você sofre, você sofre. Você olha a situação, você olha essa pessoa enferma, você olha e você sofre. Você olha essa pessoa que está com dor aí, você sofre. Já deu remédio e não para, não melhora. E você olha essa pessoa aí que está com esse problema, com essa doença e você sofre. Porque o médico diz que não tem jeito, não tem cura. Mas essa mulher, ela vai. Aquele que poderia resolver o problema dela e ela o que ela recebe? O silêncio. O silêncio. Mas ela não desiste. Mesmo no silêncio, ela não desiste. E mesmo ali, os discípulos pedindo para Jesus, se opondo para Jesus, fala, despede ela. Vem gritando atrás de nós, despede, manda embora. Ela não desiste. Ela não para. E por que você quer parar? Porque tem pessoas aí te criticando. Por que você quer parar? Você quer desistir? Por que você quer desistir? Porque tem pessoas se opondo aí contra você. Se incomodando com você. Por que você quer desistir? Por que você quer parar? Porque tem pessoas aí contrariando você. Incomodadas com você. Essa mulher, ela recebeu a sua vitória. Conforme ela desejava. Mas essa mulher era insistente, era persistente. Assim como a mulher lá, aquela viúva da parábola do juiz iníquo. Em que Jesus conta essa parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Lucas 18. Um juiz iníquo, um juiz mau, que não temia Deus, não temia os homens. E essa mulher ficava importunando ele, ficava insistindo com ele para que ele julgasse a sua causa. E por causa da insistência dessa mulher, ele concede julgar a causa dela. E se esse homem, esse juiz iníquo, sendo mau, não temendo aos homens nem a Deus, concedeu a ela por causa da insistência dela, que dirá o nosso Deus? Que Ele é santo, que Ele é puro, que Ele é fiel, que Ele é verdadeiro. Imagina nosso Deus. Haveria alguma coisa impossível para Deus? Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Será que você vai estar persistente, contínuo? Será que nós vamos estar
contínuos, com essa mesma fé, com essa mesma perseverança, com essa mesma constância, mesmo talvez cansados um pouco, mas prosseguindo, indo, continuando? Será que nós vamos estar? É isso que Jesus nos ensina, sobre a permanência, sobre a perseverança, sobre a continuidade. Talvez você vai desacelerar um pouco por causa do cansaço, mas você está indo, você está continuando, você permanece, você não sai do caminho, você continua no caminho. Você apenas desacelerou um pouquinho, mas você não parou. E quando você desacelera, em oração a Deus, Ele renova as suas forças, para te dar uma injeção de ânimo para você prosseguir. Essa mulher sabia da sua necessidade. Essa mulher transforma a necessidade dela em adoração. Essa mulher a transforma a necessidade dela em adoração. Ela reage, a sua ação em resposta ao silêncio de Jesus. Ela adora Ele. E ela clama por socorro. E será que nós não estamos desistindo já no início? Quando vem o silêncio, aí você já desiste, porque você não ouve, Jesus não fala nada, Jesus não age, aí você para de orar, para de buscar, para de fazer a campanha, para de prosseguir, de acreditar naquilo que Ele te prometeu. Aí você desiste, você para. Por quê? Porque Ele está em silêncio, Ele não te respondeu. Mas tem essa mulher aqui, ó. O testemunho dela, como exemplo para a tua vida, para as nossas vidas. Que Deus, Ele honra a nossa perseverança. Quando nós perseveramos, reconhecendo quem Ele é, Senhor, Filho de Davi, e clama por misericórdia, reconhece que nós somos dependentes, nós precisamos dEle. Clamar por misericórdia é se sujeitar, é se diminuir, é se humilhar, se abaixar, é se encurvar não somente o corpo, mas o coração. Um coração encurvado diante de Jesus, que o adora, mesmo depois de receber um não, mesmo depois de receber um silêncio, mesmo depois de pessoas ficar tentando, pessoas que estão com Jesus, pessoas que andam com Jesus, de ouvir reclamação, oposição de pessoas que andam com Jesus. Os discípulos andavam com Jesus. E até esses que andam com Jesus se opõem. Uma mulher necessitada, uma mulher que está vivendo sofrimento extremo na sua casa, no seu ambiente de convivência. Mesmo aqueles que andam com Jesus se opondo contra ela, ela não desanima.
Porque ela sabe daquilo que ela precisa, ela reconhece quem Ele é. Ela acredita que Ele pode, que Ele faz, que Ele é Senhor e que Ele age em misericórdia. E ela adora. E ela continua orando, ela continua clamando. Você não vai desistir. Você não vai parar de orar. Você não vai retroceder. Você não vai voltar para casa. Essa mulher não voltou para casa depois de um silêncio de Jesus. Depois da oposição daqueles que andam com Jesus. Você não vai desistir porque você recebeu um não. Porque a porta ainda está fechada. Você não vai voltar para sua casa para se conformar com o seu problema. Você não vai voltar para sua casa se conformar com a situação que você está vivendo ali, ó. Você não vai voltar para aquele lugar onde está esse problema da mesma maneira. Para você conviver com esse problema e se conformar com esse problema. Não, você vai até Jesus e você vai insistir, você vai continuar, você vai permanecer, você vai perseverar. Você vai adorar. Ah, mas aqueles que andam com Jesus estão se opondo contra mim. E Jesus disse que ele foi enviado para eles, não para mim. Porque eu sou muito falha. Errei demais, eu pequei demais. Eu tinha uma vida que aqueles que andam com Jesus não têm. Então eu sou excluída. Não, você vai continuar. Você vai persistir, você vai permanecer aí, buscando Jesus, adorando. Você lembra do cego Bartimeu? O cego de Jericó. Lembra? Jesus estava passando. Ele não enxergava, mas ele podia ouvir. E ele clama por misericórdia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele reconhece, como essa mulher. Ele clama por misericórdia. E sabe o que fizeram? Igual aqui, ó, essa mulher. Tentaram calar ele. O grito dele, o clamor dele, o desespero dele, a súplica dele incomoda as pessoas. A tua busca a Deus, a tua persistência incomoda as pessoas. Incomoda alguns. Tentaram fazer Bartimeu calar-se. Mas aí que ele clamava ainda mais. Igual essa mulher. Estão tentando me parar, me calar, mas eu não largo. Eu não largo essa oportunidade. Ele é minha oportunidade. Ele é meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro bem presente na angústia. É como Jacó no Val de Jaboque. Não largo o anjo enquanto não receber a minha bênção. Nem que eu saia ferido na coxa, mas eu não largo. Nem que eu saia daqui com marca, mas eu saio com a marca de Cristo. Aleluia. Nem que eu saia daqui marcada, mas eu não largo. Eu não paro, eu não desisto. Tá doendo, tá sangrando, mas você não desiste. Você vai nem que vai mancando. Você vai
marcada aí, com a marca de Cristo. Mas você vai continuar. Você vai prosseguir. Você continua crendo. Porque enquanto houver fôlego de vida, ainda há esperança. Enquanto houver fôlego de vida, ainda há esperança. Se a pessoa está respirando, então ainda há esperança. Você está respirando? Então ainda há esperança de mudança nessa situação. Jesus pode mudar, assim como virou o cativeiro de Jó. Assim como ele multiplicou aqueles pães, aqueles peixes e alimentou aquela multidão e ainda fez sobejar. Ainda há esperança. Você está respirando? Ainda há esperança. Aquela pessoa, ela está respirando, é problemática, tribulosa. Mas está respirando? Está lá no leito da enfermidade, mas está respirando? Está à base de aparelho, mas está respirando? Então ainda há esperança. Até para um morto de 4 dias teve esperança. Jesus ressuscitou Lázaro. Aleluia. Ainda há esperança para o teu filho, para a tua filha, a sair dessa situação, a sair desse problema. Talvez você está vivendo aí algo nunca vivido na sua vida. Talvez o sistema mundano, talvez as ideologias entraram aí na sua casa, na tua família, esse lugar aí, e você está sofrendo. Talvez entrou outra cultura aí, outros ritos aí. Talvez entrou aí coisas que são mundanas, satânicas, diabólicas. Coisas que não agradam a Deus. Talvez entrou palavras aí. E você tá sofrendo, não aguenta mais ver a situação. Mas você vai até Jesus. Mesmo que Jesus fique em silêncio, você continua. Mesmo que aqueles que andam com Jesus se opõem contra você, tentam barrar você, tentam parar você, tentam desanimar você, tentam te envergonhar, tentam te humilhar, te desprezar. Mas você, mesmo recebendo um não, você vai adorar. Você vai clamar. Mesmo Jesus ainda não agindo na tua vida, você vai continuar crendo. Você não vai largar Jesus. Por mais que Ele está provando a tua fé aí. Talvez fechando a porta, mantendo a porta fechada para você. Mas isso é necessário para mostrar, não somente para você, mas para os outros e até aqueles que andam com Jesus, para mostrar a tua fé, para mostrar a tua perseverança, para mostrar para esses que se oporam contra você, e esses que andam com Jesus, para mostrar para eles e para todos esses que estão em volta quão grande é a tua fé, quão grande é a tua fé, a tua perseverança, a tua resistência aí, que não se deixa ser abalado por qualquer olhar torto,
por qualquer um que não te cumprimenta com a paz do Senhor, que não te dá um sorriso. Você não se abala por isso, não. Essa mulher não se abalou por essas coisas, não. Essa mulher não se abala, porque grande é a fé dela. Ela não se abala porque o pastor não ajudou, porque o pastor parece que não está vendo ela, não se importa com a dor dela, com o sofrimento dela. Aqueles que andam com o pastor se oporam contra ela. Não, ela não se importa com essas coisas. Ela sabe da sua necessidade, ela sabe quem Jesus é. Ela sabe que Ele é Senhor, Filho de Davi. Ela se humilha diante dele. Tem misericórdia de mim. Preciso de ti. Eu necessito de ti. E ela expõe o seu problema, porque ela sabe. Ela expõe o problema a ele. Ela expõe o problema a ele porque ela sabe que ele pode resolver o seu problema. E Jesus, ele responde e diz: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Aleluia. Você está entendendo que você precisa continuar? Você está entendendo que você precisa permanecer, perseverar? Mas na primeira oportunidade, vão tentar te desanimar. Você não pode desistir na primeira oportunidade. Tá buscando, foi para a igreja um dia, parece que me trataram bem. E desiste. Não, vai. Aqueles que andavam com Jesus, os discípulos, se oporam contra ela. Essa mulher não estava nem aí. Deixa falar de mim. Deixa pensar o que quiser. Eu sei quem ele é, eu sei que ele é Senhor, filho de Davi. Eu reconheço que eu sou miserável, que eu preciso da misericórdia dele. E eu preciso expor os meus problemas para ele. Eu não me importo com o que vão pensar, com o que vão falar. Pode zombar. Podem rir. Pode tentar me tirar, pode tentar. Fazer com que as pessoas se opõem também contra mim. Mas ela vai continuar. A porta fechada. Mas ela continua, ela adora. Ela clama. A porta ainda continua fechada. Mas ela diz: nem que for a migalhinha. Primeiro Jesus fica em silêncio, depois ele fala. Ele fala como se fosse um não para ela. Mas ela adora ele. O Senhor não faz, mas eu te adoro. O Senhor não curou ainda, mas eu te adoro. O Senhor não libertou ainda, mas eu te adoro. E eu continuo crendo, eu continuo clamando, eu continuo suplicando. Eu sei quem tu és. Eu sei que eu errei, eu sei que eu falhei. Eu sei que eu vim de uma linhagem impura, uma linhagem totalmente diferente daqueles que andam com o Senhor. Mas eu continuo. Eu creio. Eu creio que tu és. E a porta está fechada. Ele ainda não faz. Não dá. Mas ela continua. Ela diz sim. Bem, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Mas eu me coloco aqui, como um cachorrinho.
para receber as migalhas. Eu me humilho. Eu me prostro. Eu me prostro. Nem que for um pouquinho, mas eu quero que o pouco seja do Senhor para a minha vida. Eu quero, nem que for as migalhas do Senhor. Eu quero viver com o Senhor Jesus, nem que eu tenha que viver morando de favor, morando numa casa alugada. Eu quero viver na presença de Jesus. Eu quero viver das migalhas do Senhor, nem que eu tenha que andar de a pé, nem que eu não tenha muito dinheiro no bolso. Eu quero, Senhor, viver o que o Senhor tem para mim. Nem que eu não tenha muito estudo, não tenha uma casa própria, não tenha carro, não tenho carro de luxo, não tenho dinheiro guardado, não tenho bens materiais. Mas eu quero o que o Senhor tem para mim. Porque eu reconheço que Tu és Senhor. Tu és o Senhor da minha vida, da minha alma. Tu és o Senhor da minha casa. E Jesus responde: grande é a tua fé. Quando o Filho do Homem vier porventura, achará fé na terra? Será que nós vamos ter fé? Em nome de Jesus, nós vamos ter fé sim. Nós vamos ter fé sim, nós vamos continuar. Independente dos problemas, independente da situação, independente das quedas, independente dos fracassos, independente daquilo que você viveu, ainda que um justo caia, não ficará prostrado. Deus o sustém com a sua destra. Ele vai te sustentar. Nem que você se sinta aí a menor, a mais excluída, mais excluído. Mas você quer o que Jesus tem para a sua vida. Chega de viver das coisas grandiosas nesse mundo sem Jesus. O que adianta? Não é de Jesus. O que adianta? É melhor receber das migalhas que caem do seu Senhor, da mesa do seu Senhor, do que comer em banquetes, na mesa de inimigo. Inimigo disfarçado de amigos. Como lobos em pele de cordeiro. É melhor estar debaixo da mesa de Jesus, receber daquilo que Jesus tem para nós. Por isso, não tenha inveja do ímpio. Não tenha inveja daqueles que prosperem em teu caminho. De forma errada, tortuosa. É melhor comer das migalhas que caem da mesa do nosso Senhor Jesus. Ainda para você parece que é pouco que você está vivendo. Talvez ainda parece que é pouco que você está aí na face dessa terra. Mas saiba que o melhor não é aqui nessa terra. É na vida eterna. Nosso galardão está com Ele. A recompensa será lá. Nós temos recompensa aqui nessa terra. Deus, Ele vai suprir a tua necessidade.
Mas talvez o que Ele tem para cada um de nós é diferente um do outro. E nós precisamos entender isso. Não ficar olhando a vida do outro e comparando com a nossa vida. Não podemos ficar comparando o que o outro tem, o que o outro recebeu, o que nós recebemos, o que nós temos. Cada um tem um propósito de Deus aqui nessa terra. Debaixo desse céu, cada um tem um propósito. E cada propósito tem um tempo determinado por Deus. Nós não vamos desistir, mas nós queremos o que Jesus tem para nós. Não podemos querer o que o mundo tem para nos oferecer. A estar debaixo da mesa do mundo, ou sentar em banquetes com o mundo. E se tornar inimigo de Deus. É melhor ser amigo de Deus. Estar se humilhando, comendo as migalhas, mas debaixo da mesa. A mesa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas sabemos que quando nós nos humilhamos, esse humilhar-se a si mesmo, ao ponto que humilha tanto que eu reconheço que eu sou a menor, sou o menor. Sou um vermezinho de Jacó. Eu me humilho. Eu me humilho a mim mesmo. Ao ponto de reconhecer que eu não sou digna, mas que mesmo ali, reconhecendo a minha fraqueza, a minha fragilidade, a minha pequenez, eu me humilho tanto que eu me ponho num lugar menor, mais humilhante. E Deus, quando Ele vê isso, quando Ele vê você, quando Ele nos vê, quando nós somos fiel no pouco, sobre o muito Ele nos coloca. Ele prepara uma mesa para nós. Prepara uma mesa. Estará sentado à mesa. Tem um banquete preparado. Mas nós temos que se humilhar a si mesmo. E Deus nos exaltará. Deus vai nos honrar. Mas isso tem que partir de dentro para fora. Do coração. Se humilhe. Se humilhe. Se humilhe aí onde você está. Se prostre. Prostre seu coração ao Senhor. Se renda aos pés do Senhor. Que Deus vai fazer como desejas para contigo. Assim como Ele fez com essa mulher. Amém? Fique com essa palavra, amados. Creia. Creia que Deus é um Deus poderoso, um Deus fiel. Que Ele age de misericórdia. Mas que Ele muitas vezes Ele permite a porta fechada para provar a nossa fé. Porque Ele quer que a gente tenha persistência, continuidade. Porque talvez se Ele faz na primeira vez que a gente pede, se ela vai lá e clama e Ele já faz e responde. Talvez essa mulher não iria o adorar, reconhecer Ele verdadeiramente, quem Ele é. Talvez ela iria abandonar a fé, iria agir de ingratidão. Mas essa mulher, ela é persistente. E isso fortaleceu
e isso aumentou a fé dela. Imagina que da próxima vez, se ela precisar de alguma coisa em Jesus, se ela precisar de alguma coisa e ela vai buscar em Jesus, por mais que a porta estiver fechada, ela vai continuar. Ela fala, não, aquela vez ele permitiu o não, ele permitiu o silêncio, mas no final ele fez. Então eu vou continuar. Então a fé dela foi fortalecida. Que a sua fé seja fortalecida nesse momento. Ao ouvir essa palavra. Creia que é melhor o final das coisas que o começo delas. Mas você precisa continuar, você precisa permanecer, você precisa perseverar. Você não pode desanimar no meio do caminho. Deus vai entrar para mudar a situação. Mas você precisa acreditar, você precisa continuar. Você não pode desanimar. Você não pode desistir, você não pode se entristecer por causa que aqueles que andam com Jesus estão se opondo contra você. Não. Você sabe da sua necessidade. Jesus fez a sua vida. Jesus fez na vida dela, na casa dela, na filha dela. Jesus vai fazer. E vai realizar o desejo do seu coração. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, te damos graças, Senhor, pela salvação da nossa alma, pelo perdão dos nossos pecados, pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz. Senhor, te agradecemos por essa palavra, te agradecemos por esse momento, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pelo fôlego de vida, pelos livramentos, pela nossa família, pelos nossos filhos, pelo casamento. Te agradecemos, ó Deus, pelo pão de cada dia, por cada recurso, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Senhor. Cada bem material, cada móvel, Senhor. Tudo que o Senhor tem nos dado vem do céu, é do Senhor. Reconhecemos que nós não merecemos, mas por causa da Tua bondade, Tua misericórdia, o Senhor tem nos concedido graça. A bênção do Senhor está sobre nós. E aqui estamos, ó Senhor, nos rendendo diante da Tua presença. Nos rendendo diante de Ti, Senhor. Nos encurvando o nosso coração diante de Ti. Para Te bendizer, Senhor. Te adorar na beleza da Tua santidade. Reconhecendo que não há outro Deus, senão o nosso Deus. Não há outro intermediador, Salvador, só o Senhor Jesus Cristo. E aqui somos gratos ao Senhor. Aqui, Senhor, estamos alegres, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós vivemos dias difíceis, Senhor, mas cremos no Teu poder, na Tua palavra, nas Tuas promessas. Aqui apresentamos cada pedido de oração, na caixinha de pedido, no caderno de oração, cada nome nos comentários, cada vida que está comigo aqui, Senhor. A cada um que está nessa caminhada de fé, ouvindo a Tua palavra, recebendo a Tua porção, do Teu alimento, daquilo que o Senhor tem para nós. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor tem, ainda que seja as migalhas, Senhor. Ainda que seja as migalhas. Mas nós queremos viver o que o Senhor tem para nós. Porque o mundo nos oferece banquete, manjares, assim como ali foi oferecido a Daniel o manjar do rei. Mas ele decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Aqui nós decidimos firmemente, Senhor, não nos contaminar, não ceder aos manjares do mundo, aos banquetes que o mundo nos oferece. Aparentemente atraente, cheiroso, aparentemente bonito, aparentemente gostoso aos olhos. Mas nós estamos aqui, nos diminuindo da Tua presença, Senhor.
para que venhamos a receber, nem que for as migalhas do Senhor. Mas nós queremos que venha de Ti. Não queremos os banquetes desse mundo. Nós queremos que venha do Senhor. Sabemos que o Senhor tem muito mais do que migalhas. O Senhor tem muito mais sobre as nossas vidas. Tu és o pão que desce do céu. Tu és o nosso alimento. E Tu és o Deus que nos sustenta. E aqui nós reconhecemos a nossa pequenez, a nossa limitação e a nossa dependência do Senhor Jesus. Porque sem Ti nada podemos fazer. E nós cremos que o Senhor entra na nossa necessidade. Nós cremos que o Senhor entra e nos renova, nos fortalece. O Senhor faz conforme Lhe apraz. Assim nós estamos na dispensação do Teu Espírito Santo para viver a qual seja boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E nós, com a Tua ajuda, Senhor, com o Teu Espírito Santo em nós, à luz da Tua palavra, não se conformando com esse mundo, mas agindo em obediência, em constância, permanência, perseverança e resistência para a glória do Teu santo nome, na Tua presença todos os dias, até a consumação dos séculos, para morar na morada eterna, para com a vida eterna para todos sempre. Em nome do Senhor Jesus nós oramos, te agradecendo. Amém. Amém, amados? Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui novamente. Amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu dia. Que estejamos em humilhação. A dispensação do Espírito Santo de Deus. A viver. A viver. Deus tem muito mais do que migalhas. Ele tem pão para nos dar. Ele tem bênçãos para nos dar. Mas nós nos humilhamos ao ponto de reconhecer e de dizer para Ele que nem que for as migalhas, mas nós queremos o que Ele tem para nós. Amém, amados? Que Deus abençoe a Ana Maria, Luciana, Eliane Borges. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus continue prosperando, abençoando, fortalecendo. E bênçãos espirituais venham a cada dia mais sobre a vida de vocês. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Na paz do Senhor Jesus.